Bom, continuando, pessoal, a gente tem a questão da guerra da vacina, né? Tivemos novos contornos nessa guerra. O governo agora finalmente, depois de muito espernear, depois de muito reclamar, finalmente está negociando com a Pfizer, com o grande laboratório Pfizer, né, laboratório americano, a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, né? Então, estamos aí com esperança de ter um incremento maciço da disponibilidade de vacina para o nosso país. Além da Pfizer, parece que já está tendo contrato com a Moderna, né, que é um outro fabricante americano, e também com um fabricante indiano, da Covaxin, né, que inclusive recentemente lançou o documento falando sobre os testes da fase 3, mostrando mais de 80% de eficácia. E é interessante que o governo nessa vacina indiana já estava negociando antes de ter o documento da fase 3 e ainda não tem a questão da autorização formal da Anvisa. E o nosso querido presidente usou muito isso, falando que não negociou vacina antes porque não tinha o aval da Anvisa. E agora que a Pfizer, que é a única no Brasil que tem o registro definitivo, conseguiu, né, esse registro na Anvisa, agora o governo está usando esse discurso que só está fazendo porque já tem o registro, né? Mas como é que ele começou a fazer essas compras da Covaxin sem ter nem a fase 3 ainda divulgada, né? Inclusive, procuradores do TCU, se não me engano, ou da CGU, um dos dois, eles questionaram o governo sobre isso. Pô, como é que estão querendo comprar uma vacina que não tem comprovação ainda, né? Sendo que a gente tem outras que já tem comprovação em outras casas, né? Em outros entes regulatórios de vacina pelo mundo, né? E essa ainda não tinha nenhum, nem na própria Índia. Então, agora, pelo menos é uma notícia boa de que saiu esse resultado da Covaxin. Vamos ver, né, se essas vacinas chegam logo, né? Porque a gente precisa aumentar com muita velocidade esse processo de vacinação. E também a questão da guerra da vacina de São Paulo contra Brasília continua, né? O governador João Dória continua falando que o Bolsonaro é louco, falando que o Bolsonaro é um negacionista, e aí o Bolsonaro devolve, né? Falando coisas terríveis também de São Paulo. Agora tem um consórcio de governadores que está batendo de frente com o governo, né? Se juntou para tentar que o governo libere a compra de vacinas. O governo, inclusive, vetou um trecho da medida provisória que autorizava os estados e municípios a comprar as vacinas diretamente, e aí o Congresso reverteu isso em negociações lá entre os senadores e deputados. Então o Congresso autorizou que os municípios e os estados tenham agora a condição de dividir o risco em relação a efeitos adversos das vacinas. Lembrando que os fabricantes não estão garantindo proteção contra efeitos adversos, até porque foram vacinas feitas de uma forma muito mais célere do que é o processo científico normal. Então eles estão querendo se precaver de eventuais efeitos adversos. Então isso foi um grande entrave também nas negociações. Agora o Congresso, né, os seus legisladores lá da Câmara e do Senado chegaram a um acordo para liberar. Então provavelmente agora a gente vai ver estados e municípios fazendo essa aquisição.